Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Yamaguchi, eu sou coordenadora de Atenção em Saúde, estou aqui representando a Secretaria de Saúde em nome da Elaine, né, nossa secretária que está no período de férias, e em nome da Eliane, né, que a gente vai apresentar, então, relativo ao primeiro quadrimestre de 2023. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. A gente sempre, né, compõe dessa forma, apresentando primeiro o que a gente tem feito, né, na saúde e, posteriormente, então, a parte das contas, né, todos os gastos, né, propriamente ditos. Então, inicialmente, né, quem nós somos, então, a estrutura da Secretaria de Saúde, né, diretora da Vigilância e Saúde, a Ellen, dessa parte de atenção à saúde, tanto da primária quanto secundária, eu, as unidades de saúde básicas, o central, né, que é uma atenção especializada, né, uma atenção secundária, junto à diretoria administrativa da urgência e emergência, o Júlio, diretoria técnica da urgência e emergência, o Wilson, ainda, né, fazendo todas as atividades da diretoria administrativa, a Eliane, a diretoria de controle e regulação com a Monique e a frota, né, com o Claudeir. Em relação à ouvidoria, hoje nós temos uma ouvidora. Em relação às demandas, né, trazidas por essa ouvidoria, foram 11 reclamações, 4 solicitações ou informações, 9 elogios e uma denúncia. Lembrando que, numa mesma manifestação, podem haver, um mesmo usuário pode fazer mais de uma manifestação. Então, ele poderia, por exemplo, fazer uma reclamação e uma solicitação, né, numa mesma manifestação. Então, totalizou ali 25 manifestações. Junto ao Departamento de Apoio Operacional de Saúde, nós temos a equipe da Eliane, né, composta pela diretora, um motorista, que é o coordenador, 4 auxiliares administrativos e um estagiário. Então, dentro dessa secretaria que acontece toda a execução de compras, terceirizações, orçamentos, a questão de RH da secretaria, a manutenção predial, material, veiculares, apoio a sistemas de informação, almoxerifado e outras atividades. Departamento de Avaliação, Controle e Auditoria. Então, nesse departamento é o que as pessoas conseguem perceber melhor, né, a atuação desse departamento com os agendamentos externos, principalmente, né, e também fazendo a qualificação das filas. Então, é composto pela coordenadora Monique, técnicas de patologia 2, médica auditora 1, 2 estagiárias e 1 auxiliar administrativo. Em relação aos exames, né, que foram agendados e as consultas externas, houve 1.246 exames agendados, totalizados, né, em 1.223 pacientes, sendo mais de 85 mil em investimento. Então, esse investimento ele é investimento do próprio município, ele não inclui os sistemas de regulação, o que compete ao Estado agendar, ou outras formas de agendamento ali, subsidiados por governo federal, Estado, Central de Marcação de Consultas de Curitiba, também não está incluído aqui. Então, esse é o investimento do município. Em relação a laboratório, foram mais de 30 mil exames, né, realizados nesse primeiro quadrimestre, em um pouco mais de 4 mil pacientes, totalizando mais de 168 mil em investimento. Então, esse investimento de exames laboratoriais, então, em relação a esses exames que rodam em laboratório. E em relação às consultas médicas, nesse quadrimestre foram 234 consultas agendadas com verba própria, né? Então, totalizando ali quase 5 mil, e ele não inclui ainda, né, de volta, a Central de Regulação Estadual, Central de Marcações de Curitiba. Então, isso são os números do investimento municipal. Em relação ao transporte sanitário, então, esse transporte que acontece daqui para os outros municípios que prestam serviço aos nossos munícipes. Então, em relação às linhas fixas, né, das 4h30, que tem um volume maior de pacientes que utilizaram nesse quadrimestre, a linha das 7 horas com 32 pacientes, linha das 8 horas
um pouco mais de 400, das 11 horas, um pouco mais de 800, e ainda com rotas complementares. Essas rotas complementares podem ser principalmente por uso de carros baixos, em locais em que não há uma demanda tão grande, né, de pacientes a serem levados. Então, essas rotas complementares, elas colocam, né, os pacientes ali nas unidades que são agendadas, né, seja um exame, seja uma consulta, internamentos, etc. Então, no total de transportes, teve mais de 3.500 transportes no quadrimestre, sem contar ainda os pacientes que fazem uso recorrente, como, por exemplo, aqui nós temos 15 pacientes no município que fazem o uso da radioterapia, quimioterapia e radioterapia, né, 15 na quimio, 8 na radioterapia, né, totalizando esse número de viagens, né, então, em geral, eles fazem bastante viagens, assim como os pacientes atendidos para a hemodiálise. Na hemodiálise, aqui CDR, qual município que é mesmo, Monique, CDR? São José e Colombo. 12 pacientes que estão indo para São José fazer essa hemodiálise e ainda 2 pacientes que estão realizando esse serviço em Campo Largo. Na mamografia, então, lembrando que a gente tem todas as semanas, né, a gente tem o transporte para a realização das mamografias, né, das mulheres acima dos 40 anos. Então, foram 155 nesse quadrimestre. Transporte de cadeirantes, que é um transporte mais específico, né, precisa ter todo esse cuidado com o cadeirante, foram 12 pacientes atendidos. E de uso da ambulância, 13 pacientes atendidos, né, somando ali com o quantitativo anterior. Além disso, né, para mutirão teve 46 pacientes que foram transportados para o município da Lapa, né, em mutirões, e viagens realizadas aos sábados e domingos, que são mais esporádicas, mas acontecem, 5 pacientes que utilizaram nesse quadrimestre, sendo que desses pacientes, né, todos eles saem com a vaga marcada, garantida ali da central de agendamentos, e houve, né, falta sem justificativa, ou seja, esses pacientes não devolveram essa vaga ao perceber que não iriam precisar utilizar, foram 216 pacientes. Então, são 216 lugares que estavam guardados para que esses pacientes pudessem, né, serem transportados e eles não compareceram. Em relação à atenção primária. Então, na coordenação da atenção primária, eu estou à frente, nós contamos com 5 equipes de saúde da família, sendo 2 equipes de atenção primária, chamadas de EAP, que são de 20 horas. Agora, recentemente, a gente teve a habilitação dessas 2 equipes de EAP, então, a partir do próximo, né, desse quadrimestre que a gente entrou, a gente vai começar a receber, né, o subsídio do governo federal para essas 2 EAP. Temos também 4 equipes de saúde bucal de 40 horas, uma equipe de saúde bucal de 20 horas, essa equipe de 20 horas a gente ainda está no processo, né, para receber o subsídio. E uma das equipes, né, que é uma estratégia de saúde da família junto com uma EAP, ou seja, somando, né, 60 horas, ela funciona pelo programa Saúde na Hora, que também é algo que a gente está aguardando a habilitação. Então, a Vila Cubas, ela é aberta das 7 da manhã às 7 da noite. Em relação à equipe da atenção primária, então, nós temos uma equipe de 7 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 6 médicos, 36 agentes comunitários de saúde, 5 dentistas, sendo 4 de 20 horas e 1 dentista de 20 horas, auxiliar de saúde bucal 5, técnico de saúde bucal 5, então a gente está rodando com a equipe ali, né, de auxiliar e técnico de saúde bucal agora devido ao PSS então completa. Serviços gerais na atenção primária são 6, 4 motoristas e 10 estagiários. Em relação aos atendimentos nesse quadrimestre, então, foram mais de 8.000 atendimentos clínicos, né, médicos, tanto os atendimentos agendados, que a prioridade da atenção primária é fazer o atendimento a todos os pacientes, seguindo, né, a necessidade de saúde de cada um, por meio de estratificações de risco, né, seja dentro das doenças crônicas não transmissíveis, seja através das faixas etárias, né, tudo isso é verificado na atenção primária, mas também
tendo atendimentos de livre demanda, né, que é o que a gente fala quando o paciente tem algum sintoma e precisa de uma consulta. Então, principalmente os agendados, mais de 8.000, atendimentos realizados pela equipe de enfermagem, mais de 23 mil atendimentos, né, mais de 23 mil procedimentos, atendimentos de técnico de enfermagem, mais de 20.000, da nossa equipe de dentistas, mais de 8.000 procedimentos, visitas de ACS, né, somando todas as estratégias de saúde da família, mais de 12.000 visitas domiciliares, intervenções do técnico e ou do auxiliar de saúde bucal, mais de 700, e do nutricionista na atenção primária, 34 atendimentos, totalizando mais de 74 mil atendimentos para os nossos munícipes. Em relação aos indicadores de saúde, né, então o repasse do governo federal ele acontece por meio do Previne Brasil, né, já faz algum tempo, né, que a gente está funcionando nessa lógica de repasse. Então ele tem os indicadores de desempenho, são esses 7 indicadores de desempenho que a atenção básica ela precisa cumprir para ser colocada como uma atenção básica de qualidade. Ou seja, que o paciente tenha o seu atendimento no tempo oportuno, da forma melhor possível para a gente manter a população num quadro de saúde estável, né, bem de saúde, mesmo que ele tenha um diagnóstico de saúde e ele consiga se manter saudável. Então, os indicadores são esses. Nós colocamos aqui um comparativo, né, de uma média que a gente tem nacional, isso em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, uma média do Paraná, que a gente observa que a média do Paraná, ela, em geral, já é bem superior à média do Brasil, e a média aqui do município de Tijucas do Sul, que também, né, consegue ainda superar a média paranaense. Lembrando que no último quadrimestre de 2022, na região metropolitana, né, na segunda regional de saúde do Paraná, que nós fazemos parte, o município de Tijucas do Sul era o primeiro lugar. Independente do porte do município, Tijucas do Sul estava com a nota mais alta dentre esses municípios, né, o que a gente tem que se orgulhar bastante, né, da qualidade da nossa atenção primária. Em relação ao que o indicador pede, então ele tem uma porcentagem que o governo federal coloca como uma atenção ótima. Então, por exemplo, nas gestantes. As gestantes elas têm que ter minimamente 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira antes da 12ª semana de gestação. Então, quando o município atinge 45% dessas gestantes nessa condição, ele consegue 100% da qualidade dentro desse quesito. E isso se repete para cada um dos quesitos com porcentagens variadas. Então, por exemplo, a vacina da polio, né, que é importante, vacina da polio e da penta, que a gente precisa de uma alta cobertura para daí sim a gente se ver como município protegido em relação a essas doenças, o preconizado é 95%. Né? E a gente, desses 95, a gente atingiu 94, era isso, né? 94 ou 93, ou seja, a gente fez 98,9% do que é preconizado. E o exame do citopatológico, que é o que a gente tem tido mais dificuldade, que a gente atingiu 77,5% do esperado, né, do que seria o ótimo perante ao governo federal. Os demais quesitos a gente atingiu 100%. Então, exames de sífilis e HIV em gestante, odonto, né, o atendimento de odonto na gestante, o atendimento do hipertenso na atenção primária, o atendimento do diabético na atenção primária, tudo 100%. Então, deixamos nosso recado de que as mulheres, principalmente as entre 25 e 64 anos, precisam buscar a sua unidade básica de saúde e fazer o preventivo. A gente precisa estar acompanhando essas mulheres a cada 3 anos, minimamente. Então, quem estiver ouvindo nessa prestação de contas, já fica o nosso apelo para que procurem a unidade, façam esse agendamento. Algumas unidades conseguem fazer de pronto atendimento, outras precisam desse agendamento. Então, é importante que a população se faça essa prevenção, né, secundária aí, para caso tenha qualquer achado no citopatológico, a gente consiga fazer um tratamento, né, mais tranquilo e manter a saúde dessa mulher. Então, em relação ainda aos indicadores, eu trouxe um histórico aqui, né, do último ano, né, 2022, em que no primeiro quadrimestre, que foi quando a gente começou a receber por meio desses indicadores,
a gente estava com uma nota que vai de 0 a 10, né? A gente estava com 4,12, subimos para 8,98, ficando em segundo lugar da região metropolitana no segundo quadrimestre, e no terceiro quadrimestre do ano passado, 9,63. Isso é só um breve histórico para mostrar, então, que a nossa nota atual do primeiro quadrimestre desse ano foi de 9,66. Teve um acréscimo, né, quando a gente chega bem perto ali do 10, cada vez é um desafio maior a gente elevar essa nota, então a gente precisa aí trabalhar nesses pontos ali que foram indicados anteriormente. Em relação ao ambulatório de atenção especializada, então o posto central, como todo mundo conhece aqui no município, a equipe é composta de eu como fisioterapeuta, né, também atuo na fisioterapia, a coordenação operacional do Carlos, que é enfermeiro, 10 estagiários, 3 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, 1 terapeuta ocupacional, 2 nutricionistas, sendo uma de 40 horas e uma de 20 horas, uma assistente social e 1 dentista de 20 horas. Ainda, 1 farmacêutico, 3 psicólogos, 4 técnicos em enfermagem, médico endocrinologista, 1 médico pediatra, 1 psiquiatra, 1 ginecologista obstetra, 1 e 5 profissionais de serviços gerais. Em relação aos atendimentos, então, os atendimentos médicos, eles foram mais de 1.700 realizados pela atenção secundária. Então, como que funcionam esses atendimentos? O paciente, ele busca atenção primária, ele faz o seu agendamento de atendimento e, na necessidade de algum desses especialistas, eles são encaminhados para o posto central. Ou então, se forem outros especialistas que a gente não tem no nosso quadro no município, eles passam aí para a central de agendamentos. Então, foram mais de 1.700 atendimentos nesse quadrimestre. Em relação à equipe multidisciplinar, a fisioterapia com mais de 1.100 atendimentos, psicologia com mais de 600, assistência social 200, odonto, né, especializada ali 182, nutrição quase 300, terapia ocupacional 300, fono 341, totalizando desta equipe multi mais de 3.000 atendimentos. Além deles, a gente possui também uma academia de saúde, né? Então, os exercícios físicos, seja pelo fisioterapeuta ou educador físico, eles somaram mais de 480 atendimentos no quadrimestre, psicologia em grupo, 70 atendimentos e nutrição em grupos, 76 atendimentos. Em relação à saúde da mulher, que a gente já havia comentado sobre o citopatológico, foram 419 exames, então todas as mulheres de 25 a 64 anos precisam fazer a cada 3 anos, então esse número que a gente precisa aumentar. E em relação à mamografia, 155 mulheres fizeram o exame da mamografia. Em relação a outras atividades complementares de tratamento, usuários de bolsas de ostomia. Então, são 5 pacientes que são continuamente atendidos com a equipe, né, da saúde municipal e também, né, com o Comesp. Dispositivos auxiliares de locomoção, que incluem cadeira de rodas, muletas, bengalas. A gente tem 14 dispositivos que estão emprestados, né, que foram emprestados e que ainda estão emprestados ali no passado quadrimestre, e 7 equipamentos que foram dispensados, que foram, né, emprestados durante a vigência desse quadrimestre, mas que já foram devolvidos. Em relação à oxigenoterapia domiciliar do Estado, nós temos 10 pessoas que estão em uso do oxigênio domiciliar e 8 pessoas que foram cadastradas nesse quadrimestre estão aguardando a dispensação pelo Estado. Em relação à farmácia cidadã, para aqueles pacientes que possuem alguma prescrição que não conta no rol, né, da REMUME, da Relação Municipal de Medicamentos, e que necessitam do medicamento e têm uma necessidade social, uma necessidade financeira de que o município dispense esse medicamento, então é feito um pequeno processo e nós tivemos 20 pessoas que foram assistidas com a farmácia cidadã no último quadrimestre e 2 que foram encaminhadas para a União
por ser medicamentos, né, que o município não pode dispensar. Em relação a fraldas, foram 52 pacotes de 50 unidades distribuídos aos pacientes. Em relação à saúde mental, a gente faz o encaminhamento para os internamentos. Então, nesse quadrimestre, a gente teve 12 internamentos, mas de solicitações foram 20. Então, nessas 20, a gente teve 8 desistências. Então, ou a família que fez a solicitação para internamento involuntário, quando é algum parente responsável, né, que pode assinar como responsável da pessoa, faz a solicitação e muitas vezes volta atrás, ou até mesmo quando o paciente solicita, né, e entende da necessidade do internamento, porém, quando a vaga sai, acaba desistindo. Então, a gente tem esse quadro em relação aos internamentos de saúde mental. Em relação a grupo de adolescentes, eles continuam acontecendo. Existem 2 grupos, né, que fazem encontros a cada 15 dias, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Grupos de saúde mental dentro das estratégias de saúde da família. Então, indo até o encontro da população, ficando mais fácil o acesso da população. Nós temos 3 estratégias de saúde da família que possuem grupo de saúde mental de baixa e média complexidade, que são a Vila Cubas, a Lagoinha e a Lagoa. Eletrocardiografia, no ambulatório central, foram 791 exames de eletrocardio, e o ambulatório de TEA para auxiliar no diagnóstico, né, no possível diagnóstico ou no descarte, né, desse diagnóstico de autismo, passaram no quadrimestre 17 crianças pelo ambulatório multidisciplinar. Os grupos de alimentação chamado Nutrimente, então, para aqueles pacientes que se enquadram hoje como obesidade, a gente tem em todas as estratégias de saúde da família acontecendo esses encontros, né, que são encabeçados principalmente por nutricionista e psicólogo. E outros profissionais da equipe multi também esporadicamente participam, então existe um grupo por estratégia de saúde da família. Nós temos as 5 estratégias, em cada uma delas existe esse grupo acontecendo em relação à alimentação saudável. Ambulatório multiprofissional de atenção à gestante de alto risco, que é algo que já estava acontecendo em 2022, ele continua, né, acontecendo. Então, todas as gestantes de alto risco, elas passam pelo ambulatório multiprofissional, ou seja, passam por psicólogo, por assistente social, por a fonoaudióloga, né, para falar sobre a amamentação, passa pela nutricionista, então por uma equipe diversa para trazer orientações em relação a essa gestação e ao futuro bebezinho que está vindo. Então, nesse quadrimestre foram 33 gestantes que participaram. A criação do ambulatório multiprofissional especializado de planejamento familiar, que foi algo bem recente. Em fevereiro, a gente levantou a ideia, né, no planejamento junto aos servidores da equipe do município. Então, os servidores da saúde fizeram um encontro, fizeram um planejamento, e uma das ideias foi o ambulatório de planejamento familiar especializado. Então, é uma atividade que já acontece na atenção primária. A atenção primária já é capacitada para fazer o planejamento familiar, né, evitar uma gestação indesejada, tanto para os homens, né, intervenções para os homens, quanto para as mulheres. Porém, a gente sentiu a necessidade de ter um ambulatório especializado devido às demandas psicológicas e também sociais nesse quesito. Então, a atenção primária ela pode encaminhar, ou então até mesmo as questões jurídicas, né, que acabam chegando, Ministério Público, Vara da Infância, acabam trazendo informações, né, de algumas famílias que precisam passar pelo ambulatório multiprofissional. Então, como ele é bastante recente, no quadrimestre anterior, só foi uma mulher que passou pelo nosso ambulatório, e hoje, como ele já está rodando, esse número já é maior. Então, na próxima prestação de contas, a gente vai conseguir trazer melhor, né, o reflexo desse ambulatório. Em relação às práticas terapêuticas complementares, nós temos a auriculoacupuntura, que é associada, né, hoje ao grupo de alimentação saudável Nutrimente, e no primeiro quadrimestre foram 173 atendimentos que ocorreram ali no posto central. Em relação aos medicamentos, foram quase 90 mil do consórcio Paraná Saúde e mais de 100 mil de licitações próprias para complementar o tratamento de saúde de toda a população.
Em relação à nutrição, então, existem algumas pessoas que fazem uso de fórmulas ou de dietas especiais devido à condição de saúde. Em fórmula infantil, nós temos 12 bebês, né, atualmente. Em uso de suplemento, apenas uma. Em uso de dieta enteral, 3 crianças. Adultos em dieta enteral, 5. E suplementação para 14 adultos. Circuitos de promoção e prevenção à saúde foi também uma proposta ali de fevereiro dos próprios servidores para que a gente atue mais fortemente em relação à promoção e prevenção dentro de populações específicas ou ainda dentro de faixas etárias, de ciclos da vida. Então, no dia 23/3, a gente fez o primeiro circuito, que foi dedicado ali às mulheres, por ser o mês da mulher, as mulheres e as gestantes, então com vários assuntos, né, relacionados à saúde da mulher e da gestante. No mês de abril, a gente fez em relação ao idoso, né, então tudo sobre promoção e prevenção à saúde do idoso. E ali acaba, né, o quadrimestre, mas a gente segue fazendo até novembro, tem toda uma programação para as atividades de promoção e prevenção. Além disso, março foi o mês de prevenção do câncer coloretal, então a gente conseguiu algumas vagas para fazer, né, o exame, né, que detecta precocemente o câncer coloretal. Além disso, em abril teve atividades de saúde do trabalhador pensando na promoção à saúde. Em relação ao hospital, diretor administrativo do nosso hospital é o Júlio, coordenação da enfermagem o Wilson e o diretor clínico o Dr. Flávio. Então, são 16 leitos, né, de estabilização ou internamentos, faz a rede de referência e contra-referência, atendimento hospitalar com a Central de Regulação Metropolitana e também com a Central de Regulação da Secretaria do Estado. Além disso, a gente tem um módulo do Serviço Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, que também faz parte ali do complexo do hospital, então com uma equipe equipe básica, com uma ambulância de suporte. A equipe do hospital conta com 2 médicos plantonistas no período diurno e 1 no período noturno, além de 5 profissionais enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 3 técnicos de radiologia, 1 farmacêutica, 4 motoristas, né, ou transporte sanitário, auxiliar administrativo são 2, serviços gerais são 10, sendo 6, né, relacionados aos serviços de limpeza, higiene, e 4 relacionados ao serviço de cozinha, e 4 recepcionistas no nosso hospital. O SAMU conta com 4 socorristas e 4 técnicos de enfermagem. Em relação aos atendimentos do SAMU, no quadrimestre que a gente está verificando aqui, são 212 ocorrências, né, 212 chamados que o SAMU do município atendeu. Agora, em relação aos atendimentos do hospital, mais de 10 mil atendimentos médicos, mais de 8 de enfermeiro, 178 de técnicos de enfermagem, 110 pequenas cirurgias, que já vem ocorrendo desde 2022, e 243 internamentos nesse quadrimestre. Em relação aos empréstimos de equipamentos, então o hospital também faz esses empréstimos. Por exemplo, quando o paciente tem a necessidade de uso de oxigênio domiciliar e ainda não foi contemplado pelo Estado, o hospital faz essa cobertura até que venha o que é responsabilidade do Estado, né, de fornecer. Então, cilindros de oxigênio liberados para a nossa população foram 25, 8 concentradores, 16 fluxômetros, 16 umidificadores, 16 extensores e catéter de oxigênio, máscara. Aí foram 7 camas e colchões hospitalares, suporte de soro 1, a comadre, né, questão de uso para a higiene do paciente. Então, foi uma comadre, um papagaio e, em relação ao aspirador, né, de secreção, 1 também. Os dados da vigilância em saúde, então, com a coordenação da Ellen, composta por, né, uma médica veterinária, que também é coordenadora, uma técnica em enfermagem, da epidemiologia,
agente de endemias, 3, agente de saúde e meio ambiente, 1, auxiliar administrativo, 1, um estagiário e uma estagiária, e um motorista. Acho que faltou aqui o enfermeiro também. Nós temos uma enfermeira. Em relação à produção das vigilâncias, né? Então, licenciamentos foram 64, cadastro foram 64, inspeções 71, ação educativa para a população 6, ação educativa para profissionais 2, visitas domiciliares 24, visitas técnicas 2, coletas de água 60, visita de agente de endemias mais de 1.000, recebimento de denúncias 6 e atendimento dessas denúncias 6 também, totalizando mais de 1.300 atendimentos. Em relação às estatísticas em saúde do nosso município, nós estamos, né, com um quadro de mortalidade no primeiro quadrimestre, que eu não estou enxergando direito, mas a maior mortalidade ali é do sexo masculino e a menor sexo feminino nesse quadrimestre. A idade, né, a faixa etária, na verdade, das pessoas que vieram a óbito, então, abaixo dos 30 anos a gente não teve, de 30 a 39 anos, 40 a 49, sendo a maior incidência de 60 a 69, na sequência na faixa dos 70, na faixa dos 80 e com mais de 90 anos. Então, é uma tendência, né, de uma morte mais ali, mais avançada, né, na idade. As causas desses óbitos, então, 18% foram, né, sem sinais ou achados clínicos laboratoriais. Então, como o exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, é quando alguém falece sem um atendimento médico e não, no histórico médico dele não existe nada que explique, que justifique aquele óbito. Então, ele é colocado como o óbito, como sem sinais e achados, né? Então, isso tudo passa para a vigilância também, para que seja verificado se era uma morte evitável ou não. Em relação às neoplasias, também 18%, então os cânceres, né? Aparelho circulatório, 18%, com um pouquinho menos, 15% aparelho respiratório. Aqui a gente já vê uma tendência, segundo a epidemiologia, uma tendência já como era pré-pandemia. Então, chegamos que as questões respiratórias sempre tiveram uma relevância em relação ao número de óbitos. Então, a gente já voltou a índices que já eram esperados, né, que a gente já observava antes da pandemia de Covid. Ainda tivemos óbitos relacionados a causas externas, então acidentes, né, por exemplo, afogamento, enfim, aparelho digestivo, aparelho geniturinário, doenças infecciosas e parasitárias, que também sempre ocorrem, e transtornos mentais e comportamentais. Então, esse foi o levantamento dos óbitos. Em relação aos nascimentos, nós tivemos 27 meninas e 38 meninos nascendo no quadrimestre. Em relação ao tipo do parto, lembrando, né, que o parto desejável é o vaginal, porém, a questão da cesárea ela é importante no momento em que precisa, visto, né, pelos médicos, pela equipe de saúde que é necessária, ela também tem um papel importante para salvar a vida, né, da mamãe e do bebê. Então, foram 33 partos vaginais e 32 cesáreas, totalizando 65. Em relação às consultas pré-natais, que também compõem o nosso indicador de saúde, né, da atenção primária, com mais de 7 consultas, a maior parte das mães, né, que ganharam o bebê no quadrimestre, elas tiveram mais de 7 consultas. De 4 a 6 consultas foram 6 gestantes, 1 a 3 consultas, então abaixo do que é preconizado, 2, e uma das nossas gestantes que não teve nenhum tipo de pré-natal. A idade gestacional desses nascimentos, então, a maior parte nasceu a termo, né? Então, entre 37 e 41 semanas, nenhuma nasceu depois das 42 semanas, com 42 ou depois. Em relação à prematuridade, então, de 28 a 31 foi uma porcentagem baixa, e de 32 a 36 semanas, teve 14% de nascimentos prematuros.
Notificação de agravos. Então, o CISVAN, em relação às notificações aí necessárias, compulsórias, no quadrimestre tivemos novas notificações de HIV, sífilis, né, sendo gestacional, meningite, né, um caso de meningite, 2 casos de tuberculose, 2 de leptospirose, 3 de cachumba, intoxicação exógena, então foram 5, atendimento antirrábico, 24, acidente de trabalho, 25, acidente por animais peçonhentos, 32, e violência interpessoal e autoprovocada, 34. A gente já tem observado essa violência interpessoal ou autoprovocada nesses patamares há algum tempo, né, chama a nossa atenção, precisamos prestar atenção nisso. E em relação aos animais, né, pensando no período do ano em que a gente conta ali o primeiro quadrimestre, é esperado, né, acontecem esses acidentes por animais. As notificações de tuberculose, então, do quadrimestre, foi um do sexo feminino e um do masculino, e ainda um caso em que a pessoa estava em tratamento e veio para Tijucas do Sul. AIDS foi um do sexo feminino e um do masculino, e sífilis foi um do sexo masculino e um do feminino. Em relação à vacinação, então, a vacina COVID bivalente, ela tem os seus grupos, né, para serem tomada a vacina. Então, a maior parte dessas pessoas tomaram devido ao chamamento pela faixa etária, 254 por terem comorbidades, trabalhadores da saúde, gestantes, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais, né, os quilombolas, principalmente aqui nesse levantamento, e pessoas institucionalizadas. Então, o total de dose não chegou a 3.000 doses da vacina bivalente contra a Covid. Então, reforçando, né, a necessidade de tomar essa vacina, e que todos que estão, né, dentro ali da faixa já preconizada, por favor, tomar a vacina, principalmente agora, né, com ambientes mais fechados, chegando o frio, esse vírus aí pode voltar a preocupar a todos nós. Em relação à campanha da influenza, que teoricamente fecharia ontem, né, hoje, que fecharia hoje, né, a campanha da influenza, historicamente, Tijucas tem uma cobertura muito boa, fechava as metas, né, com bastante antecedência, mas não é a realidade que a gente está vendo agora. Então, há necessidade de chamar o público para tomar a vacina da influenza, né. O município está com 54% da meta. Em relação ao Paraná, né, a gente está um pouquinho melhor, mas o nosso histórico, ele é de 90%, né, ele é bastante elevado. Então, principalmente, os crianças, né, de 6 meses a 6 anos, os idosos acima de 60 anos, o trabalhador da saúde, trabalhador do transporte público, as professoras e professores do município, né, pessoas com comorbidade, todos precisam tomar a vacina da influenza, que eles estão dentro dessa nossa meta de doses. E está aberta a vacina para outras populações, ou não? Já está aberta? Já. Então, é isso em relação aos atendimentos, e o Tiago vai falar um pouco mais das questões de investimento propriamente.
boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou contador da Prefeitura. Nós trabalhamos na contabilidade. Nosso objetivo aqui, a cada 4 meses, é demonstrar ao Conselho de Saúde toda a parte financeira, toda a movimentação de dinheiro que passou pelos cofres do município e que são necessários para que nós possamos atingir nossos objetivos na área da saúde. A cada 4 meses a gente faz essa apresentação, no final do exercício, na terceira apresentação, que é lá no ano que vem, em fevereiro, o Conselho dá um parecer de aprovação ou reprovação dessa prestação de contas, e tendo como base toda a apresentação que foi feita durante todo esse exercício financeiro. Então, essa apresentação está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui a gente vai mostrar de uma maneira bem objetiva, bem rápida e de fácil entendimento, sem muitos termos técnicos, toda essa parte de movimentação financeira da área da saúde no primeiro quadrimestre de 2023. Então a gente vai começar a falar sobre as receitas públicas. As receitas nada mais são do que todo o ingresso de recursos de parte financeira nos cofres do município. E as receitas que entram como base naquele índice obrigatório que está previsto na Constituição Federal, de 15%, são essas aqui. Ó. A cada receita que a gente arrecada, 15% dessas abaixo aqui que eu listei nesta apresentação, 15% devem ser obrigatoriamente utilizados na área da saúde. Senão a gente não consegue atingir o que está previsto na Constituição Federal. Ou seja, 15% do IPTU que os munícipes pagam, 15% vai para a área da saúde. O Imposto sobre Serviço, o FPM, que é uma transferência do governo da União, 15% vai para a área da saúde. ITBI, que é um tributo municipal. ICMS, que é um tributo estadual. O IPVA, que é um tributo estadual. O IPI, o ITR. Todos esses impostos e transferências constitucionais que o município arrecada, 15%, deve ser utilizado na área da saúde. No próximo slide nós temos, acho que não conseguem visualizar, mas nós temos as receitas arrecadadas desses tributos do slide anterior, que nós arrecadamos nesse primeiro quadrimestre. Aqui tem o IPTU, o ITBI e o valor que foi arrecadado, e lá embaixo, aproximadamente 21 milhões foram arrecadados nesse primeiro quadrimestre. Ou seja, 15% desse valor deve ser utilizado, deve ser aplicado e investido na área da saúde. No próximo slide, eu demonstrei aqui, para melhor visualização, o valor que nós arrecadamos daqueles tributos, 21.390.625. 15% equivale a 3 milhões e 8 mil reais aproximadamente, que devem ser aplicados na área da saúde. É claro que até o final do exercício financeiro, não obrigatoriamente nós precisamos aplicar no primeiro quadrimestre, mas no decorrer da apresentação vamos ver que a gente já aplicou muito mais do que esses 3 milhões só nesses primeiros 4 meses. Isso são as receitas próprias, nós chamamos de receitas próprias. Agora a gente vai falar das receitas vinculadas. As receitas vinculadas nada mais são do que as receitas que são transferidas do Fundo Nacional da Saúde e do Fundo Estadual da Saúde ao Fundo Municipal. E por completo essas receitas devem ser aplicadas na área da saúde, ou seja, recebe um determinado valor, todo o valor deve ser aplicado. Então tem essa questão do 15%. Então a gente vai falar primeiramente das receitas de transferência do governo federal. Antes tem aqui alguns conceitos, porque o governo federal, o governo estadual transfere recursos engessados em determinadas áreas, como por exemplo atenção básica, atenção especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, atenção de média e alta complexidade, como eu já mencionei, divididas em bloco de custeio, que são as despesas corriqueiras do dia a dia, pagamento de pessoal, material de consumo, pagamento de pessoa jurídica, e também o governo federal transfere para o bloco de investimento, como o próprio nome diz, para a compra de materiais permanentes, obras e assim por diante. Aqui nós temos o site do governo federal, onde qualquer cidadão pode acessar, é o
portal da transparência do governo federal, que se nós preenchermos os dados, é só digitar no navegador transferências governo federal área da saúde, que já vai puxar para essa página que a gente coloca o estado, o município, qualquer município pode ser consultado, e o período que nós queremos consultar. Aqui eu cortei apenas uma parte do que está previsto no site, que era muita arrecadação de vários tipos de transferências. Aqui eu só mostrei por base de conhecimento. Por exemplo, aqui nós temos que um apoio à manutenção de polos da Academia de Saúde, que é uma despesa, uma receita de custeio, uma transferência de custeio, ali tem o valor de R$12.000. Somando todos os valores, no próximo slide vai ter uma melhor visualização. Nós recebemos nesse primeiro quadrimestre o valor de R$1.226.000. Aqui eu transcrevi os dados do site para essa planilha, para facilitar a visualização. Ou seja, para atenção básica, bloco de custeio, nós recebemos R$1.086.000. Custeio para vigilância e saúde, R$19.000. Custeio para ciência farmacêutica, R$33.000. Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, R$87.000. Total arrecadado de transferência do governo federal, R$1.226.000. Aqui nós temos as receitas vinculadas do Fundo Estadual de Saúde. Para atenção básica, gestão de SUS e vigilância, nós recebemos do Estado do Paraná, R$80.900. E para investimento, R$20.000, totalizando as receitas do Estado, R$101.000. Próximo slide, nós temos o total das fontes vinculadas do Estado e governo federal, R$1.328.000. R$1.328.000 da receita vinculada, mais o que nós devemos gastar do 15%, total de R$4.536.000 disponível para aplicação, sendo que 29% desse total é receita vinculada, 71% é receita própria. Despesas. Despesas é toda a aplicação do recurso, toda a execução do gasto, toda a parte de investimento na área da saúde. Aqui nós temos 3 colunas. O grupo, que foi executada a respectiva despesa, bloco de custeio, atenção básica do Estado, investimentos e assim por diante. A segunda coluna nós temos as despesas liquidadas, que é o segundo estágio da despesa pública. Nós temos 3 estágios, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. E o segundo estágio, que é a liquidação, é o momento que o fornecedor entregou o bem e o serviço ao município, onde o município deu o ateste do recebimento desse bem ou serviço. Então, a despesa, neste caso, já é liquidada, né? Quando emite a nota fiscal, quando faz a entrega do bem e serviço, a partir daí a despesa é liquidada. Na terceira coluna, nós temos a despesa a pagar do que foi liquidado. Para o bloco de custeio de saúde, R$610.000, nós temos uma despesa a pagar de R$137.000. Atenção básica do Estado, despesas liquidadas, R$360.000, a pagar R$101.000. Percebo que nós recebemos do Estado o valor de R$100.000. E esse 360 equivale a recursos que vieram do exercício anterior. Por isso que a despesa liquidada é maior. Entendeu? Sobrou recurso do exercício anterior. Então nós aplicamos nesse exercício financeiro de 2023, por isso que a despesa liquidada é maior do que o recebimento do respectivo exercício. R$101.000 a pagar, totalizando despesas liquidadas de recursos vinculados, certo? Esses são os recursos vinculados, R$970.000 a pagar R$238.000. Aqui nós temos as despesas com recursos próprios, que nós classificamos na contabilidade como fonte de recursos 303, despesas liquidadas, R$4.378.000, liquidadas a pagar R$244.000. Somando as despesas do recurso vinculado e dos recursos próprios, nós temos o valor total de despesas liquidadas no primeiro quadrimestre, R$5.349.000, liquidadas a pagar R$482.000. Esse valor de R$5.349.000 nós separamos aqui, nós classificamos por modalidade de aplicação para mostrar nesta audiência aonde que foi aplicado
todo esse valor de 5.349. Desse valor aqui, 2.737.000 são para despesas de vencimentos e vantagens fixas, que são os salários dos servidores. 93 mil obrigações patronais, outras despesas variáveis, 206 mil, indenizações de instituições trabalhistas, 42 mil, obrigações patronais do Instituto de Previdência, 272 mil, participação em consórcio público, 281 mil, outros benefícios assistenciais do servidor e do militar, 10.500, diária, 7 mil, material de consumo, 347 mil, material, bem e serviço para distribuição gratuita, 82 mil, outras despesas de pessoal de contratos de terceirização, 152 mil, outros serviços de terceiros, pessoa física, 103 mil, serviços de pessoa jurídica, 853 mil, tecnologia da informação, 21.500, auxílio alimentação, 138 mil, totalizando 5.349.000 do slide anterior, a pagar 482 mil. Aqui nós temos o cálculo do índice parcial de aplicação daquele 15% obrigatório na Constituição. Aqui conta as despesas empenhadas para fins de cálculo, total de despesas empenhadas 5.400.000. Nós temos aqui despesas que não entram para o cálculo do índice, que são restos a pagar, recursos vinculados, 272 mil. Aí nós temos o total de despesas para a realização do cálculo, 5.145.000. Aí nós temos o valor de receitas realizadas do primeiro slide, as receitas onde o 15%, aliás, esse é o total daquelas receitas que entram para a base de cálculo, né? Que é o PTU, o ISS, o FPM, etc. 21 milhões. Aqui nós temos o valor mínimo que deve ser aplicado até o final do exercício até o momento, 3 milhões e 8, nós já aplicamos o valor de 5.145.000, ou seja, uma diferença já de 1.937.000, que chega ao percentual de 24,06%. E aqui, para finalizar nossa parte de prestação de contas da situação financeira, do recebimento de recursos, aplicação dos recursos, um histórico dos anos anteriores do índice da saúde. 2016, 15%, 15,77%. 2017, 26,35%. 2018, 22,52%. 2019, 20,11%. 2020, 22,04%. 2021, 21,59%. 2022, 26,63%. E o índice parcial hoje é 24,06%. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. O presidente da Câmara liberou nós para tomarmos um cafezinho, que logo após essa apresentação agora a gente vai passar a parte de despesas e receitas da prefeitura inteira, do órgão, do município todo. Então a gente só explorou a área da saúde agora, mas depois do café, quem quiser permanecer está convidado para a próxima apresentação. Obrigado, pessoal.
vamos dando continuidade à nossa audiência pública. Agora a gente vai falar sobre a parte financeira do primeiro quadrimestre de 2023 do município por completo. Primeira parte da audiência pública nós demonstramos somente a área da saúde, agora a gente vai falar as receitas e despesas do município nesse primeiro quadrimestre de 2023. Do mesmo modo, né, a gente vai ser um pouco mais rápido, dinâmico aqui, sem termos técnicos, para aproveitar mais o tempo aqui na nossa audiência pública, de uma maneira bem objetiva. Fundamentação legal, essa audiência está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, os poderes executivo e legislativo demonstrarão e avaliarão o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública nas casas legislativas municipais. Vamos começar falando sobre o balanço orçamentário, que tem previsão legal na Lei 4.320, de 17 de março de 64, a lei que ainda é utilizada para fins contábeis nos setores públicos. Artigo 101, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, e o balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Aqui está o balanço orçamentário do município, lembrando que todos esses dados, todos esses valores, eles foram vistos em relatórios do sistema de contabilidade do município, e a gente transcreveu para cá para melhor entendimento. Receitas, uma dotação inicial, uma previsão prevista na lei orçamentária aprovada para esse exercício de 96 milhões, nós arrecadamos até o momento 27 milhões, equivalente a 26% do total da dotação atualizada, que as receitas vão se atualizando no decorrer do exercício, e a dotação atualizada, uma previsão de arrecadação de 101 milhões, e o que foi já realizado 27 milhões. Despesas empenhadas, 92 milhões, as receitas e despesas devem ser equilibradas, aqui tem 92 milhões, mais os 4 milhões previstos de transferência para a Câmara, totalizando 96 milhões, realizado 33 milhões e 800 mil, 31% do total da dotação atualizada. Repasse para a Câmara, total até o quadrimestre 1.332.000, pagamento de taxa administrativa 198 mil, total de receitas 27 milhões, despesas 35 milhões, uma diferença de 8 milhões e 300. Aqui vocês podem me questionar, poxa, então a prefeitura está gastando muito mais do que está arrecadando, mas não, porque no primeiro quadrimestre nós empenhamos, por exemplo, obras de 2 milhões que serão executadas durante o exercício financeiro. E quando nós terminamos as medições da obra, aí sim que a gente recebe o recurso. Nesse caso já tem aproximadamente 2 milhões e 500 relacionado a obras, que é uma pavimentação mais a construção de 2 pontes. E também nós estamos utilizando recursos do exercício anterior, que nós finalizamos o exercício 2022 com superávit de 10 milhões, então nós estamos executando essa sobra dos exercícios anteriores, por isso que tem essa diferença negativa. E também nós fazemos muito empenhos global, onde nós empenhamos o valor total dos serviços que serão prestados durante todo o exercício. Então, como sempre, geralmente acontece, há uma diferença sempre negativa aqui no primeiro quadrimestre, mas ela vai se estabilizando no decorrer do exercício financeiro. Vamos falar sobre as receitas públicas, que nada mais que os recursos recebidos nos cofres do município. Aqui tem todas as receitas do município, eu transcrevi elas nos próximos slides para melhorar a visualização. Total de recebimento, 27 milhões, que é lá do primeiro slide do balanço orçamentário, 27 milhões e 3 mil. Desses 27 milhões, nós tivemos uma arrecadação de receitas próprias, com o ZIP e outras, de 3 milhões, sendo que 212 mil IPTU, ITBI 158 mil, Imposto de Renda dos Servidores 493 mil, ISS 1 milhão e 800, taxas 360 mil, COSIPs 261 mil, receita patrimonial 880 mil e outras receitas correntes 49 mil, totalizando 3 milhões de receitas próprias, COSIP
e outras. Transferências do governo federal, transferências da União. Nós arrecadamos 21 milhões de transferências da União, sendo que desse 21 milhões, 10 milhões, aliás, uma correção, esses 21 milhões é do Estado junto. Aqui, ó, só da União nós temos 10 milhões, no próximo slide eu vou demonstrar do Estado, tá? Totalizando ali o 21 milhões de receita bruta, tá? Então vamos falar das receitas da União. 10 milhões e 500 arrecadados, sendo que FPM 10 milhões e 994, ITR 35 mil, compensações financeiras, exploração de recursos naturais 282 mil, transferência da saúde 883 mil, transferência da educação 467 mil, transferência de assistência social 39 mil, outras transferências do FNDE, VAT, VAF 63 mil, transferências de comendas da União 38 mil, dedução do Fundeb 2 milhões, certo? Aqui é a receita bruta de todos esses valores. Aí vocês podem me questionar, poxa, mas como o total de repasse da União é 10 milhões e 500, sendo que da FPM foi 10 milhões e 900, é que tem a dedução de 2 milhões ali. Aí totalizou líquido pro município 10 milhões e 598. Repasses do Estado. Total líquido 6 milhões e 435, sendo que deles 5 milhões e 700 ICMS, IPVA 1 milhão e 853, IPI 62 mil, CID 143, royalties 1.400, transferência do Estado para a saúde 51 mil, convênios do estadual não recebemos nada, transferência de assistência social do Estado 182 mil, outras transferências vinculadas ao Estado PET 68 mil, e uma dedução do Fundeb de 1 milhão e 500, dedução do Fundeb vem do ICMS, IPVA e também do IPI, que desse total arrecadado, 20% fica nos cofres do Estado para a distribuição do Fundeb. Receitas arrecadadas do Fundeb, 4 milhões e 500, receitas de capital, 1 milhão 151 mil, total geral 27 milhões 003.615 do primeiro slide, receita arrecadada no município. Aqui nós temos um gráfico de distribuição desse 27 milhões por ente, receitas próprias 11%, Fundeb equivale a 17% dos 27 milhões, transferência do Estado equivale a 24%, transferência da União 39%, COSIP, serviços e receita e capital equivale a 9%. Despesa. Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes a fim de realizar e executar toda a parte de funcionamento do município. 33 milhões o total da despesa, sendo que desses 33 milhões, 11 milhões e 500 despesa de pessoal, encargos sociais, equivale a 37% total. Juros e encargos da dívida, 172 mil, 0,51% do total. Outras despesas correntes, 17 milhões e 236. No próximo slide nós vamos detalhar um pouco mais o que seriam as outras despesas correntes, 50% do total. Investimentos, 3 milhões e 400. Amortização da dívida, 435 mil, totalizou 33 milhões. Aqui nós temos a porcentagem nesse gráfico, 10% de investimento. Outras despesas correntes, 51%, juros e encargos da dívida, 1%, pessoal e encargos, 37%, amortização da dívida, 1%. Aqui nós temos o detalhamento dos 17 milhões no slide anterior, das outras despesas correntes. 486 mil, referente a indenizações e restituições da União, 11 mil, restituições ao Estado, subvenções sociais, 290 mil, participação em consórcio público, 281 mil. Outros benefícios do servidor, 95 mil. Diárias, 18 mil. Material de consumo, 4 milhões e 300. Serviços de distribuição gratuita, 1 milhão e 28. Outras despesas de pessoal, contratos de terceirização, 165 mil. Serviço de pessoa física, 624 mil. Serviço de pessoa jurídica, 8 milhões e 900, serviços de tecnologia de informação, 345 mil, auxílio alimentação, ajuda e custo,
310 mil. Obrigações tributárias e contributivas, 206 mil. Outros auxílios financeiros, pessoa física, 18 mil. Auxílio de transporte, 0. Sentenças judiciais, 395 mil. Despesas de exercício anteriores, 0. Indenizações e restituições, 16 mil. Obrigações tributárias e contributivas, 4 mil. Aporte para cobertura do déficit atuarial, 188 mil. Aqui nós temos os 33 milhões executados no ano, separados por função do governo. Administração, foi executado 3 milhões e 800. Assistência social, 1 milhão e 900. Saúde, 7 milhões. Educação, 10 milhões. Cultura, 437 mil. Urbanismo, aproximadamente 7 milhões. Gestão ambiental, aproximadamente 1 milhão. Agricultura, 1 milhão e 300. Comércio e serviços, 195 mil. Desportos e lazer, 142 mil. Encargos especiais, 607 mil, totalizando 33 milhões. Dívida fundada. Dívida fundada são todas as dívidas a longo prazo do município, que o município paga com um período superior a 12 meses, 2 exercícios subsequentes. Aqui nós temos o total da dívida fundada do município, na data de 30 de 4 de 2023. Nós temos uma dívida junto à Receita Federal de 2 milhões e 400. A gente paga uma parcela mensal aproximadamente de 43 mil por mês. Fomento Paraná, 2 milhões e 120. Uma parcela de 42 mil aproximado. Instituto de Previdência, que é o Instituto de Previdência dos servidores efetivos do município, 1 milhão e 400, a nossa dívida fundada. Uma parcela de 35 mil. Precatórios, 3 milhões e 300, a nossa dívida atual. Totalizando 9 milhões e 431 mil. Aqui nós temos os índices constitucionais, os índices que estão previstos lá na Constituição, a ser executados na área da saúde, 15%, educação, 25%, e despesa total com pessoal com máximo de 54%. Despesa pessoal, hoje nós estamos com o índice de 47,98%, lembrando que o máximo é 54%. Educação, hoje nós estamos com um índice de 22,14%, lembrando que o mínimo a ser executado é 25%. Saúde, o mínimo é 15%, executado até o exercício, até o final desse quadrimestre, 24,06%. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Então agora o Ranolfo vai fazer a apresentação da parte da Câmara Municipal, a execução das despesas da Câmara Municipal. Tudo, inclusive toda a movimentação financeira da Prefeitura por completo. Educação, saúde, urbanismo, aviação e obras, agricultura. Sim, bastante execução de despesas de material de consumo e serviço de pessoa jurídica também, né? Que é o funcionamento da Prefeitura, né? As despesas corriqueiras da Prefeitura, né? Boa tarde, então, ao público presente, ao público que nos acompanha, então, pela internet. Vamos falar da Câmara de Vereadores. Assim como a Saúde e a Prefeitura fizeram a sua apresentação, a Câmara também faz a sua prestação de contas relacionada às despesas que teve nos 4 primeiros meses do ano. O que nós temos autorizados para receber recursos no ano 2023 é 4 milhões de reais. Recebemos até o momento 1.332 mil. A Prefeitura tem feito os repasses de 33 mil reais por mês, sempre até o dia 20 de cada mês. Tá? Esse valor aqui, para quem assiste aqui, está estipulado na lei orçamentária anual, e é daí que nós tiramos os valores para os repasses. Quanto às despesas da Câmara?
Os números são bem inferiores ao que já vimos, mas eles existem e estão aqui para a gente compartilhar. A nossa maior despesa é em relação a vencimentos vantagem fixa com o pessoal. Temos autorizado para gastar 2.250.000 no ano inteiro. Até o momento, nós gastamos 640.000, o que dá 28% desse valor. Se continuarmos nessa base de gastos, vemos que vamos chegar ao final do ano e não vamos atingir aí a marca de 85%, por exemplo, 90% da despesa que está autorizada. O INSS, que é dos vereadores e dos servidores em comissão, de 320.000 autorizado, foi gasto 30%, que corresponde a 96 mil reais. Os efetivos contribuem para o Tijuca do Sul Prev. Tem uma previsão de 140.000 e foram gastos 21.914, 16% do valor autorizado. Não temos nenhuma despesa nesta fonte aqui, que seria outras despesas variáveis para a pessoa física, mas temos um gasto aqui considerado em diárias. De 60.000 autorizados, 34.000 já foram gastos, que corresponde a 58% em 4 meses. Por que esse valor está elevado? Porque nós tivemos uma viagem dos vereadores, 7 vereadores para Brasília, assim como fizeram nos anos anteriores, que fazem no primeiro quadrimestre, que eleva esse valor. Mas se eu não levar em consideração a viagem dos vereadores em Brasília, nós vemos que tem um uso bem pequeno de área. De comissionado nos 4 primeiros meses foram R$ 242 reais, e os efetivos usaram 1.455 em diárias. Então, um valor bem baixo se levado em consideração ao que temos de previsão. Tá? Material de consumo. De 80.000 autorizado, gastamos 10.000, 13%. Passagens e despesas com locomoção, de 50.000 foram gastos 5.000 reais, 10%. Essa foi a despesa para 7 passagens para vereadores ida e volta para Brasília. Então a gente vê um valor muito bem cotado, né? Diga-se de passagem, para quem realizou o processo, um valor bem acessível. Auxílio alimentação, não tinha antes, agora apareceu. Porque ele não entra como despesa de pessoal, então ele tem que entrar em algum local essa despesa. A Câmara, de 50.000, gastou R$ 4.840 de auxílio alimentação. Também, ali em torno de 10%, os valores estão arredondados, em torno de 10% do previsto. Outros serviços de terceiro, pessoa física. Aqui nós temos duas principais despesas também nesse segmento. 140.000 previstos, gasto R$ 44.000, 32%. Aonde que está essa despesa? Na locação aqui do prédio da Câmara. Pessoa jurídica, 240.000, gasto 60.000, 25%. Também vemos que tem um valor bem baixo dos 4 primeiros meses, que não corre, se continuar nessa margem, não, em momento algum iremos extrapolar. A maior despesa nossa ainda é com a empresa que presta serviços contábeis. Tá? Esses valores poderão mudar assim que o novo funcionário, né, concursado, venha a ser efetivado aqui como contador. Tecnologia de informação, gastamos R$ 16.000, 14% em relação a 120.000. Obras e instalações, não tivemos nenhuma despesa. Aquisição de imóveis, tem uma dotação aqui, nós também não gastamos. E daí, o último equipamento e material permanente, de 60.000, R$ 16.000 gastos. Tá? Isso que eu já passei. Então, num resumo simples, a Câmara recebeu R$ 1.332.000, teve de despesas liquidadas, assim como o Thiago passou da Prefeitura liquidadas, a Câmara também passa, de R$ 953.000, o que gerou um saldo ali, superávit de R$ 378.991. Tá? Então, a Câmara, nesses 4 primeiros meses, como a gente pode ver nos números aqui, está com gastos controlados. Aqui o que se pode levar como referência sempre é a média, se dividir em 3 quadrimestres, 33%. Né? Nós não vemos que nem, tirando a diária, já justificado, nós não temos nenhum que extrapola esse valor. Tá?
Pessoal. O cálculo do pessoal aqui para prestação de contas é feito em cima da receita corrente líquida, que foi de 83 milhões de reais. A despesa total foi de 2 milhões e 81 mil. Dos 4 meses? Não, dos 12 últimos meses. Os 4 meses esse ano e 8 do ano anterior. O que deu uma margem de 2,50% do valor. O nosso limite de alerta seria 4 milhões, próximo de 4.500, que daria 5,40%. E o limite máximo, 4 milhões e 900. Então, dá para ver que nós estamos bem abaixo desse valor. E isso é muito bom. Claro que esse valor aqui ele pode alterar no decorrer do ano, devido a contratações realizadas. Mas, ainda assim, em relação à receita corrente líquida, nós temos um saldo bem favorável. A Câmara tem outros índices que deve observar, que não compõem aqui a prestação de contas. Também em relação ao pessoal, daí tem que olhar com um pouco mais de calma. Mas, nesse sentido, está bem tranquilo. Eu trouxe aqui também a apresentação do site da Câmara. Eu vou repetir na próxima audiência pública e passar aqui. A Câmara mudou para poder atender requisitos de acessibilidade, que o site anterior não permitia surdos, cegos, não tinha libras, algumas não podia ampliar também, que tem dificuldade de visão, assim, não permitia. E agora o site ele tem várias opções de acessibilidade para que qualquer cidadão possa acessar. Eu vou apresentar 2 telinhas para poder acompanhar a atividade dos vereadores, não as despesas da Câmara necessariamente, mas a atividade legislativa. No site da Câmara, tem algumas opções aqui, desde a transferência, cidadão, as informações básicas da Câmara e atividade legislativa, que é o que acontece no plenário. Vai ter notificações, requerimentos, alertamentos e os projetos tramitados. Se eu pegar um projeto de lei legislativo, vou pegar mais um pouquinho, ele lista todos os projetos que estão em tramitação, ó, tem um cidadão que vai fazer. Mas quando eu abro o último agora, por exemplo, ele vai me trazer o projeto e essa pastinha digital. Quando eu clico nessa pasta digital, ele traz todo o processo completo
seria isso. As informações da Câmara são mais sucintas, os números são menores, as atividades são menores em termos de contabilidade de contas, mas fica aí aberto caso alguém tenha alguma dúvida. Caso não, então, em nome do presidente, eu declaro encerrado as audiências públicas, a audiência pública com a prestação de contas aqui feitas, e daqui 4 meses estamos nós novamente trazendo mais informações ao cidadão. Obrigado.